A explicação da palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 2. O capítulo 2, ele começa dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos eram pessoas estudiosas da astrologia e eles tinham um conhecimento, que haveria de nascer o rei dos judeus. Então, quando e perguntaram onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, adorar o menino. É evidente que essa estrela é uma estrela que não fazia parte daquela, quando Deus criou o universo. É uma estrela diferenciada. Porque esses homens, essa estrela permaneceu visível. E eles seguiram, durante muito período de tempo longo, essa estrela. Esses homens, eles vieram adorar ao rei dos judeus, já tinham esse conhecimento, essa estrela do Oriente, e viemos para adorá-lo. Mas essa conversa chegou até Herodes, e Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Mas como? Nasceu o rei dos judeus? Porque nós sabemos que naquela época você tinha a Judéia e tinha a Galileia. E a Judéia tinha um governador e a Galileia tinha outro. E Herodes, aqui Herodes o Grande, era um rei sanguinário. Era um rei que ele não aceitava por hipótese nenhuma ter o seu reinado ameaçado. Esse homem, nós sabemos que ele era Herodes o Grande pelos grandes empreendimentos que ele empreendeu. Ele fez obras vultuosas em Jericó, no próprio templo de Jerusalém, a reforma, e Fortaleza de Maçã, e tantas outras, foram todos feitos por ele. E esse homem, ele chegou a matar familiares, esposa, filhos, porque todos aqueles que poderiam ofuscar o seu reinado, ele não tinha nada que impedisse dele matar. Era uma pessoa sanguinária. Então, quando ele soube que esse rei dos judeus, que Jesus, rei dos judeus, nasceu, ele se alarmou. E agora vamos entender que já era um homem velho, Jesus acabava de nascer, e esse homem morreu com aproximadamente 4 anos depois da morte de Jesus. Mas nós vamos lá na frente do texto explicar por que ele fez isso. Também força do mal, do inimigo. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Porque havia muitas profecias na Tanakh, no Antigo Testamento, de onde nasceria o Messias. De onde nasceria o Messias. Só que, para aqueles judeus da época, o Messias nasceria, certo? De forma pomposa, não naquela situação que Jesus nasceu. Mas você vê que o próprio Miqueias, versículo 2, capítulo 2, 6, Miqueias, ele já tinha uma profecia, dizia: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Ou seja, estava escrito por intermédio do profeta Miqueias
que ele nasceria em Belém. E ela não é menor do que nenhuma, porque lá nasceria o Salvador da humanidade. Ele seria o guia, aquele que ia guiar, né, o seu povo. E Herodes, ouvindo isso, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Por que é que ele queria essa informação? Porque Herodes já tinha um pensamento que aquela criança já tinha nascido há algum tempo. E ele queria saber exatamente que quando a estrela apareceu no Oriente, era exatamente ali o momento que o menino nasceu. Já fazia algum tempo. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Isso Herodes recomenda aos magos que eles colham todas as informações sobre o menino e quando tiverdes, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Só que ele não queria adorar o menino, ele queria matar a criança, né? Porque a criança, como foi dito que era o rei dos judeus, era uma ameaça para o seu reinado. No entendimento de uma pessoa, né, perturbada, porque um homem já velho, próximo da morte, essa criança não fazia certo, não tinha o menor cabimento o seu pensamento. Aí, então, depois de ouvir o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que chegando parou onde estava o menino. O fato é que eles não vieram direto para Belém. Eles vieram para Jerusalém para falar com o rei Herodes, deram conhecimento, e agora eles vão para Belém e vão seguindo, e quando eles chegam naquele local, retamente ali, a estrela para. Eles viram a estrela e alegaram-se grandemente de intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino. Ora, entrando na casa. Então já fazia um certo tempo. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura. Então Jesus agora estava numa casa. Jesus nasceu numa manjedoura por quê? Porque quando Jesus nasceu, tinha um recenseamento e a cidade de Belém estava lotada, as hospedarias estavam lotadas. E não teve vaga para José com Maria. E daí eles vão para a estrebaria, né? Estrebaria. Agora estão numa casa. Evidentemente que passou aquele período do censo e as pousadas ficaram vagas, né? E eles estavam agora numa casa. E viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Adoraram a Jesus, ao menino. Porque nós devemos adorar somente ao nosso Deus. O menino era o Messias, era o Deus encarnado. Né? E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E aqui tem, por conta das ofertas, ouro, incenso e mirra, né? Cada um tem uma representação. Daí a ideia de dizer que eram 3 magos, mas a Bíblia não fala quantos eram. A Bíblia não diz claramente quantos magos eram. Mas sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O que eu acho interessante, irmãos, é que quando nós temos um encontro com Jesus, nós não voltamos mais pelo mesmo caminho. O caminho muda da nossa vida. Esses homens, quando encontraram com Jesus, né, o caminho é outro. E agora não tem mais uma estrela para guiá-los. Mas agora a estrela está dentro do coração deles. Que agora eles viram Jesus. Agora o guia da vida deles é o próprio Jesus. Não precisam mais de estrela para voltar. E assim é a nossa vida também. Quando nós temos esse encontro com Jesus, Ele é o nosso guia. Como diz lá em Miqueias, é o guia que há de apacentar meu povo. Mas, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, também em sonho,
e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande. Esse Herodes, ele, como eu falei, ele matou algumas esposas, matou alguns filhos, mas ainda ficou Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe I, Herodes Filipe II e Aristóbulo. Eram os filhos. Aristóbulo era o pai de Herodias, que era casada com Filipe I. Ou seja, Filipe I era casado com a sua sobrinha. Depois ela foi desposada por Herodes Antipas, né, aquele que João Batista criticava, né, por ter tomado a mulher do irmão. Então nós sabemos que era um incesto, né, porque era casado com a sobrinha. Mas, dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe partiu para o Egito. Né. Sabemos que o deserto é um lugar de fuga, né? É um lugar de bênção, é um lugar que Deus tinha tirado o povo lá do Egito, colocado pelo deserto, para proteger aquele povo. Assim também aconteceu aqui com o menino. E lá ficou até a morte de Herodes o Grande, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Vamos ver que tinha mais de 650 profecias na Tanakh, onde todos apontavam para Jesus como Messias. Mas é interessante que tem três tipos de pessoas aqui nesse texto. Os que amavam Jesus, que eram os magos, que vieram do Oriente, os que odiavam Jesus, era, por exemplo, Herodes, odiava, queria matar o menino, mas tinha aqueles que eram indiferentes, como aqueles judeus que foram convocados, né, por Herodes, que simplesmente tinham conhecimento da Tanakh, das profecias, e nada fizeram. Eles foram indiferentes com relação ao menino. Mas aí, como os magos voltam por outro caminho, e Herodes, vendo-se iludido pelos magos, ele enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, que era mais ou menos, ele estimou, aquele tempo que a estrela tinha aparecido, para não deixar nenhuma dúvida que o menino não ficasse vivo, conforme o tempo qual, com precisão, se informaram dos magos. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, que haveria grande choro em Ramá, lamento. Mas aqui também, meus irmãos, nós temos que entender que lá em Gênesis 3,15, já tem uma profecia, né? Uma profecia em Gênesis 3,15, que diz o seguinte, que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. O inimigo, ele já sabia que o Messias nasceria da mulher, da semente da mulher, da sua descendência. Ou seja, e o Messias, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então ele sabia, ele procurou que o Messias não nascesse por todas as hipóteses. Lá no Egito, quando o faraó mandou matar as crianças, quando Caim mata Abel, quando Atalia mata todos usurpa o trono e mata todos os descendentes, sobra Joás. Esther consegue que os judeus não sejam mortos. E nós vamos ver que foram várias situações em que o inimigo, ele tentou matar a criança para que ela não nascesse. Porque ele sabia que quando o menino nascesse, ele esmagaria a sua cabeça, ele seria derrotado. Agora, como o menino nasceu, agora ele tenta através de Herodes, matar o menino. Matar o menino. Só que ele não sabia que a sua derrota ia ser na cruz, que vamos falar disso
em outra oportunidade. A derrota de Satanás foi na cruz, né, com a morte de Jesus. A última cartada dele foi a cruz, achando que ia ser bem sucedido, e ali é onde ele realmente é derrotado. Mas aí nós vamos ver que, tendo Herodes morrido, Herodes o Grande morreu, eis que um anjo do Senhor mais uma vez apareceu em São José e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, e já morreram aqueles que atentaram contra a vida do menino. Então ele tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. José volta com a sua mãe e Jesus para a terra de Israel. Mas ele ouviu que Arquelau reinava na Judéia. Quem era Arquelau? Arquelau era Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande. Como eu falei, Herodes Arquelau, Herodes Filipe I, Herodes Filipe II, Aristóbulo, eram os filhos, né, de Herodes o Grande. E Arquelau ficou reinando na Judéia. Logo depois, Arquelau foi deposto e entrou Pôncio Pilatos no seu lugar. No lugar do pai Herodes. Então temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para a região da Galileia, que é onde Jesus cresceu, é onde Jesus, né, ficou e foi habitar na cidade de Nazaré com seu pai, que é toda a história do crescimento de Jesus, que não tem muita informação sobre a infância de Jesus. Somente aos 12 anos é que nós temos notícia que ele esteve com os doutores e que a partir daí é que temos alguma informação. E aí, mais uma vez, se cumpre a profecia do profeta Isaías, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, porque habitou em Nazaré. Então, meus irmãos, esse é o texto que nós acabamos de explicar, o capítulo 2, né? É um texto muito rico, porque vemos aqui nesse texto Deus preservando o Messias, porque se o Messias não nasce e não morre em nosso favor, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Que Deus continue nos abençoando.